Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, então, a gente está na semana de estudos intensivos para a gente relembrar o que a gente aprendeu durante o bimestre. Semana que vem a gente já está no terceiro bimestre. E então vamos lá. Basicamente a gente iniciou lembrando, da diferença que existe entre os átomos, os tipos de átomos. Então a gente tem átomos que estão no estado fundamental, que são os átomos neutros. São aqueles que possuem a mesma quantidade de prótons lá no núcleo e de elétrons na eletrosfera. E a gente também tem os átomos que não estão em equilíbrio, que daí no caso a gente chama de íons, Então a gente tem uma diferença entre a quantidade de prótons e elétrons. E aí tem duas possibilidades, quando a gente tem uma desigualdade, ou a quantidade de prótons é maior, ou a quantidade de elétrons é maior. E cada uma dessas duas tem um nome específico, são os cátions e os ânions. Então os cátions são aqueles em que a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons, e os ânions são aqueles que a quantidade de prótons é menor do que a quantidade de elétrons, tá? E cada um desses tem uma representação, tem uma maneira diferente de escrever. Coloquei 4 exemplos de cada um deles aqui para vocês. Então a gente tem o alumínio, que essa representação quer dizer que ele tem 3 prótons a mais do que elétrons. O cátion sódio, essa representação, quando não tem número nenhum aqui, é porque é um número 1, então ele tem um próton a mais lá no núcleo do que elétron na eletrosfera. O magnésio e o chumbo, mesmo tipo de representação, 2 mais, ou vocês também podem ver o mais 2 ao invés do 2 mais, significa que tem 2 prótons a mais lá no núcleo do que elétrons na eletrosfera, e o chumbo 4 mais. Vindo aqui para os ânions, a gente tem o nitrogênio, 3 menos, agora o contrário esse 3, como está na frente do sinal de menos, a carga do elétron é negativa. Então aqui quer dizer que eu tenho 3 elétrons a mais do que prótons. Cloro menos significa que eu tenho 1 elétron a mais do que próton. F, 1 menos, aqui eu coloquei o 1, só para mostrar que pode aparecer das duas formas, assim como eu comentei aqui em cima. 1 elétron a mais do que prótons, e o oxigênio, 2 elétrons a mais do que prótons. Essas 3 mais ou 3 menos, o que quer dizer? Quando os elementos eles vão interagir com outros elementos, essa interação que a gente chama de ligação química, ela ocorre através dos elétrons que estão lá nas últimas camadas desses átomos, E para que os elementos se liguem, eles se ligam com a finalidade de ficar estável. E esse 3 mais é a quantidade de elétrons que ele doa para um outro elemento a fim de se estabilizar. Isso a gente viu na ligação química, na ligação iônica mesmo. Então aqui, esse 3 menos significa que ele precisa receber 3 elétrons, ele recebe 3 elétrons para se estabilizar. Esse mais significa que o sódio doa 1 elétron, por isso ele fica com 1 próton a mais, porque ele perde 1 elétron. Lembrando que no núcleo de um elemento químico, no núcleo de um átomo de um elemento químico, a gente nunca mexe. As ligações, as interações, elas ocorrem sempre com os elétrons, lá na eletrosfera. Tudo bem?